Bom dia, crianças felizes do Titi João! Hoje a gente vai começar aí mais uma aula falando sobre a Guerra Fria. Bom, primeiramente, a Guerra Fria, que vai acontecer entre Estados Unidos e União Soviética, está dentro do contexto histórico do pós-Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial que vai levar e originar esse conflito? São duas ideologias bastante diferentes. Os Estados Unidos com a sua ideologia capitalista e a União Soviética com a ideologia socialista. Ao final da Segunda Guerra Mundial ficou uma dúvida no ar. Quem realmente teria vencido as tropas de Adolf Hitler? Antes mesmo do fim da guerra, esses dois países já disputavam ideologicamente quem havia vencido a Segunda Guerra Mundial. Quando tem a tomada da Alemanha, o primeiro país a tomar Berlim, a parte de Reichstag, foi a União Soviética. Mas, claramente, as tropas ocidentais também chegaram quase ao mesmo dia dentro da Berlim. Então, criou essa ideia de quem teria realmente derrotado as tropas nazistas. Bom, a gente sabe muito bem que o episódio da bomba atômica jogada no Japão já aumenta esse clima de Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam na Guerra do Pacífico, já tinha expulsado os japoneses de várias ilhas, faltava agora adentrar o território japonês. Como os Estados Unidos estavam enfrentando dificuldade para entrar dentro do território japonês, o que aconteceu? A União Soviética pediu ajuda aos Estados Unidos para ajudar eles a invadirem esse território. Os Estados Unidos se sentiram ofendidos e quiseram mostrar para a União Soviética o seu poder potencial bélico, jogando no Japão duas bombas atômicas. É como se fosse assim, o Japão foi vítima das bombas atômicas, que na verdade foi mostrado para a União Soviética o poder militar atômico norte-americano. Por que houve essa tentativa dos Estados Unidos de mostrar esse poderio bélico para a União Soviética? Estávamos chegando nos acordos de paz após a Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética queria impor sobre os Estados Unidos suas vontades, assim como os Estados Unidos queriam impor as suas vontades sobre a União Soviética. Resultado disso, começou a criar um clima de tensão entre esses dois países, Estados Unidos e União Soviética. Então, de 1945 ao ano de 1989, que é quando tem a queda do Muro de Berlim, o planeta Terra virou-se um clima de tensão, um clima de uma guerra que a qualquer momento poderia acontecer, mas que não aconteceu, entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Então a gente fala que a Guerra Fria é um conflito ideológico. Claramente, primeiramente, quais são as duas ideologias em jogo? A ideologia capitalista contra a ideologia o quê? Socialista ou comunista. Foi um conflito armamentista, cada um desenvolvia as suas armas, cada um queria mostrar um exército superior e mais forte do que o outro. A gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos criaram a bomba H, uma bomba de hidrogênio 100 vezes mais forte do que a bomba atômica. Aí a União Soviética vai lá e cria a bomba Tsar, que seria a maior bomba já feita pelo homem. Então você tem claramente esse conflito armamentista. Eles falavam de uma bomba X, chegavam a colocar uma lenda de que os Estados Unidos tinham colocado uma bomba H em cada plano, em cada ponto específico do planeta, e que se ele acionasse um botão, essas bombas H explodiriam, atingindo as falhas tectônicas e o planeta Terra acabaria. Um episódio interessante durante a Guerra Fria, o presidente norte-americano disse que não tinha medo de uma guerra contra a União Soviética porque eles tinham armamento para destruir o planeta Terra 100 vezes. Aí o presidente soviético disse que ele não se preocupava com isso, que ele não tinha esse tanto de armamento não, mas o que ele tinha dava para explodir os Estados Unidos uma vez. Explodir os Estados Unidos uma vez já bastava. Então você vê mais ou menos como que era esse clima de Guerra Fria que existia no planeta Terra. Até hoje, você ainda tenta criar um clima de Guerra Fria para justificar os dois lados, né? Você vive aí sobre uma ameaça comunista. A gente está careca de saber que uma ameaça comunista nos dias de hoje é quase impossível. O planeta Terra está consolidado sobre o sistema capitalista. Certo? Os países ainda que vivem sob um regime socialista, Coreia do Norte e Cuba, são isolados economicamente do restante do mundo. O Brasil é impossível
ter um regime comunista. Por qual motivo? Nós somos um país agroexportador. Então a gente depende da exportação. Se a gente for implanta um regime comunista, corta-se as exportações, acaba-se a economia brasileira. Então não existe a menor possibilidade de um comunismo aqui no Brasil. Em quase em nenhum lugar do mundo, né? Então, quando a gente fala desses conflitos, esses conflitos até hoje se tem à tona para poder justificar ideologias políticas. Era um conflito psicológico, certo? Se você for pegar, por exemplo, muitos filmes, tem um filme muito interessante, chama-se Rocky 4, do Rocky Balboa, pela qual ele vai lutar contra o russo, né? O próprio nome já diz tudo. Era um lutador da União Soviética, e aí a luta vai até o fim, a luta acontece em território soviético, o Rocky Balboa ele usa um calção dos Estados Unidos, o russo usa um calção da União Soviética, no final, logicamente, que o Rocky Balboa é um filme norte-americano, hollywoodiano, o Rocky Balboa derruba e detona o russo, mas mostra toda aquela questão, todo um clima de Guerra Fria, esse conflito psicológico criado nesse período para mostrar a superioridade de um com relação ao outro. Não era diferente na União Soviética, você tinha cartazes de crianças brincando e mostrava, por exemplo, crianças passando fome, pedindo comida, frio na rua, e falava a diferença de um regime socialista e a diferença de um regime capitalista, dando a entender que no mundo capitalista havia fome e miséria, enquanto isso não ocorria no sistema socialista. Então era um conflito que abrangia vários segmentos sociais. Uma curiosidade, por exemplo, a Disney, vou passar até um trabalhinho para vocês com relação a isso, ela criou alguns personagens, ela criou desenhos e ela cria todo um sistema para poder colocar na infância já a mentalidade capitalista. Então a Disney ela cria vários desenhos, certo? Para poder manipular as crianças para serem o quê? Capitalista. Quem não lembro do desenho, acho que vocês não são de uma nova geração, mas na minha época tinha um desenho do Tio Patinhas que ele subia e pulava numa piscina de ouro, notado de moedas de ouro que ele tinha na sua casa, né? Tipo assim, mostrando a riqueza do Tio Patinhas. Eu lembro quando a gente era criança, a gente brincava, criança, se você pudesse pular numa piscina, e a sua piscina teria o quê? Teria dinheiro, teria chocolate, e uma série de outras coisas. Quando que começa efetivamente a Guerra Fria? Em 1947, quando Winston Churchill, militar inglês, olha e fala, o que aconteceu com o leste europeu? O leste europeu, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ele foi libertado pelas tropas soviéticas do regime nazista. Foi se instalando, então, regimes comunistas nesses estados. A partir do momento que acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1947, quando perceberam, o comunismo já tinha tomado todo o leste europeu. O leste europeu inteiro era comunista. E aí o que o Winston Churchill falou? Ou a gente toma uma medida agora, imediatamente, ou o comunismo vai invadir também a Europa ocidental. Então a gente tem que fazer uma política para barrar o avanço comunista, que já tinha tomado todo o leste europeu e agora invadia a Europa ocidental. Então o que acontece? É um momento em 1947 de uma enorme expansão comunista, do perigo chamado perigo vermelho. E aí os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental vão começar a criar uma série de políticas para impedir o avanço socialista, principalmente na Europa Ocidental. E os Estados Unidos sabem muito bem como que se faz isso. Ele faz isso como recuperando os estados europeus, cedendo a eles uma grande ajuda econômica. Então agora aqui a gente passa para a efetividade dos planos de combate que ocorreram durante o período da Guerra Fria em acordos econômicos e militares. Bom, vamos lá então. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre os acordos econômicos, o Plano Marshall que a gente havia acabado de comentar. O que acaba acontecendo? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa Ocidental estão destruídos pela guerra. O que os Estados Unidos faz? Não precisa procurar a ajuda desses socialistas e desses comunistas da União Soviética. Nós vamos emprestar dinheiro para vocês com juros baixíssimos, e assim foi feito. E os Estados Unidos pegou a sua enorme quantidade de capital e reconstruiu a Europa Ocidental. Foi muito dinheiro, tá, gente? Resultado, isso fez com que a Europa Ocidental tivesse uma amenização da crise após a Segunda Guerra Mundial.
E isso impede também o avanço das ideias socialistas nesses estados. Por que que impede o avanço das ideias socialistas nesses estados? Meu amigo, você já viu rico defendendo o socialismo? Claro que vai ter alguns que sim, mas a maioria não. Quem está muito bem financeiramente não necessita de uma troca de governo. Ele claramente passa a defender o sistema capitalista. E é nisso aí que os Estados Unidos vão se apoiar. Os próprios estados europeus também vão adotar uma política do bem-estar social, a gente falar disso um pouco mais para frente, mas que era uma política voltada com uma forte intervenção do Estado na área de saúde, educação, segurança, certo? Então, resultado, o Estado garante uma política de bem-estar social para a sua população para impedir também essas ideias socialistas. O Plano Marshall, ele vai ser um acordo feito entre Estados Unidos e Europa Ocidental, certo? Por exemplo, o Brasil vai ser aliado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, mas ele não faz parte do Plano Marshall, tá? É outro plano econômico que a gente vai falar posteriormente. Claramente a União Soviética não vai ficar atrás. Se os Estados Unidos lançou um plano econômico para ajudar os países da Europa Ocidental, o que a União Soviética faz? Ela lança o Comecon, que era um plano econômico de ajuda mútua dos países socialistas. Por que eles colocam ajuda mútua? Para dar a ideia de que nenhum Estado é superior ao outro. Então ele fala, ó, nós soviéticos vamos ajudar todos os países socialistas, é uma ajuda mútua, eu ajudo vocês e vocês nos ajudam, de um bloco de cooperação econômica entre esses Estados. Então foi criado também o Comecon. Acordos militares. Como o comunismo continua avançando na Europa Ocidental, os Estados Unidos adotou a seguinte medida. Chega, acabou. Nenhum país mais da Europa Ocidental se torna comunista. Aí criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, envolvendo claramente os países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. Esses países formaram um grupo militar e qualquer país que passasse por qualquer ameaça comunista seria invadido pelas tropas, então, da OTAN, claramente isso dentro da Europa Ocidental. Então, nessa época foi criada a OTAN. A União Soviética claramente também não vai ficar atrás. E aí, o que eles vão fazer? Vão criar um plano de ajuda militar também aos países do leste europeu. Qualquer ameaça capitalista ou então qualquer ameaça da OTAN aos países que são socialistas, a União Soviética também prestaria ajuda mútua, militar a esses estados. O Pacto de Varsóvia, gente, acabou caindo como uma bomba no leste europeu. Por qual motivo? Assim que eles assinam o Pacto de Varsóvia, é como se eles estivessem entregando a segurança desses estados na mão da União Soviética. Posteriormente, na década de 60 e 70, alguns países do leste europeu não estavam satisfeitos com o regime e o autoritarismo da União Soviética e tentaram se libertar desse regime. Resultado, eles simplesmente alegaram o contrato do Pacto de Varsóvia e invadiram esses estados, como por exemplo ocorreu na Tchecoslováquia. Então, o Pacto de Varsóvia ele vai meio que prender os países do leste europeu, fazendo com que eles vamos assim dizer, se curvassem perante a União Soviética. Esse momento aqui, os países do leste europeu entregam a sua independência na mão dos exércitos soviético. Então esse clima todo de Guerra Fria, criado de 1945 ao ano de 1989, vai ser um período onde, até hoje eu lembro quando eu ri, eles falavam que tinha um russo que vivia bebendo vodka e que ele tinha um controle na mão, e que se ele apertasse aquele botão o mundo acabava. Pessoal, isso tudo são claramente ficções, mas durante muito tempo você tinha essa disputa hegemônica pelo mundo. Pessoal, Estados Unidos dominava a América, Europa Ocidental, boa parte da África. A China dominava boa parte da África, a China era comunista, boa parte do continente asiático e a União Soviética. Então o mundo estava dividido em dois blocos, certo? O bloco capitalista e o bloco comunista.
Hoje, a gente não consegue visualizar isso muito bem, porque claramente hoje nós vivemos sobre a hegemonia do sistema capitalista. Mas até 1989, ou seja, quando o Muro de Berlim cai e a Guerra Fria termina, eu já era, por exemplo, nascido. Vem fazer essas piadinhas, não, mas aí faz tempo demais, né? Não, sem gracinha, tá? Pessoal, então é isso aí. Depois a gente vai continuar falando mais curiosidades sobre a crise dos mísseis, sobre a corrida nuclear, sobre a questão das Olimpíadas e todas essas disputas que envolviam Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Bom, pessoal, é isso aí. Bom estudo a todos. Beijos.